é que vocês estão? Vamos embora com o podcast de hoje para a gente comentar esses 2 dias de Libertadores, né? Tô numa correria aqui, microfone improvisado, mas não dava para passar essa semana aqui, não dava para passar essa sexta-feira aqui sem comentar o que aconteceu no jogo entre Fluminense e Atlético Mineiro, entre Botafogo e São Paulo e agora entre Flamengo e Penharol. Talvez esse o resultado mais impactante. A torcida vaiou, o Tite falou que dói. Um Flamengo. Cara, como é que a gente pode definir, né? Como é que a gente pode definir? É difícil, cara. A gente falava antes da pausa da data FIFA, antes, acho que na pausa da data FIFA, a gente fez quando estava um pouquinho mais de tempo que o futebol parou, e a gente fez um podcast para falar um pouco do Flamengo, do Tite, né? Foi após aquela derrota pro Corinthians, se eu não me engano. Aquela derrota ali, que o Flamengo, um time muito apático, a postura chamava muita atenção. E por muito tempo, né, a gente ficou naquela de como é que a gente vai falar do trabalho do Tite, né? Como é que a gente vai falar do trabalho do Tite? O trabalho, o que consagra, né? O que consolida um trabalho é o resultado, é o resultado. Às vezes não é nem o resultado, assim, de você perder um jogo, de você tomar uma goleada. É claro que você tomar uma goleada num clássico, isso pode pautar a continuidade de um trabalho ou não. Eu sempre falo que eu sou de São Paulo, a gente já viu muito treinador cair aqui depois de uma goleada num clássico. Mas isso pauta o trabalho de um treinador, isso pauta uma temporada de uma equipe, isso pauta, mas muitas vezes um título pauta muito mais. Um título pauta muito mais. A gente sempre puxa aqui da memória recente um momento que viveu o Palmeiras. Eu me recordo muito bem, cara. Palmeiras campeão da Libertadores, vai para o Mundial, fica na quarta colocação no Mundial de Clubes, aí volta ao Brasil. E aí, na volta ao Brasil, uma série de. Pensando em resultados, eu não estou nem falando de jogo, tá? Apenas em resultados. O Palmeiras não conquista a Supercopa do Brasil, o Palmeiras não conquista a Recopa Sul-Americana. Isso, a Supercopa do Brasil perdendo para o Flamengo do Rogério Ceni. E aí a Recopa Sul-Americana, se eu não me engano, foi Defensa e Justiça. O torcedor me corrija se eu estou errado. E aí depois de uma eliminação para o CRB na Copa do Brasil. O que pauta uma temporada? E aí ao final daquela temporada, Campeonato Brasileiro, a boiada passando. E você cada vez tendo mais certeza de que o Palmeiras não ia ganhar aquele Campeonato Brasileiro. Mas chega o final da temporada e chega mais um título de Libertadores, né? O bicampeonato dessa geração do Palmeiras. Então, o que pauta uma temporada? O que pauta o trabalho do Tite? O torcedor está impaciente? Com certeza. O trabalho é bom? Não. O trabalho não é bom. Não adianta a gente se prender a números. A gente ficou insistentemente aqui durante o trabalho do Tite na seleção brasileira. Eu faço minha culpa também. A gente ficou por muito tempo falando, cara, tem que ser o Tite, tem que ser o Tite, porque os resultados, pensando em eliminatórias para a Copa do Mundo, eles eram inquestionáveis. Como é que você vai questionar um treinador que classifica a seleção brasileira por 2 vezes, sendo que da primeira vez ele pegou meio ciclo? Ele pegou meio ciclo, da segunda vez pegou um ciclo inteiro, e o Tite amassando. O time passou de passar. A seleção brasileira do Tite passou pelas eliminatórias da Copa do Mundo de passagem. Não tomou conhecimento de ninguém. A seleção brasileira, nas 2 últimas Copas, para se classificar, cara, assim, tranquilo. Muito, mas muito, mas muito tranquilo. E aí a gente fala, como é que o Tite não tem que ser treinador? Ele tem que ter a chance dele, né? Depois de 2 Copas, aí sim você chega com, talvez, pô, perdeu-se 6 anos, né? Hoje a gente para pensar, eu não vejo dessa forma. Eu não vejo dessa forma. Tem gente que fala, pô, perdemos 6 anos. Eu não acho que perdemos 6 anos. Aprendemos em 6 anos. Existem aprendizados que só o tempo te dá.
E depois de 6 anos, você chega à conclusão que, cara, não adianta só um resultado aqui, não adianta um resultado ali, é preciso título. Ah, mas é muito cruel. Ah, então a vida é cruel. Então acho que você tem que desistir de tudo, né? Vou ver numa comunidade onde não existe concorrência, onde não existe, onde não existe disputa, onde não existe competição. Porque é isso. Se a vida é muito cruel, a competição ela é cruel. A vida é uma competição, né? Imagina você briga por uma vaga de emprego, você briga por uma vaga na universidade, você briga para ter o casal perfeito, você briga para ter uma moradia. A vida inteira, a tua vida inteira, ela é uma competição. E se você não está preparado para isso, é o que eu falei. Então você tem que largar tudo e morar numa comunidade onde todo mundo vai ter a mesma coisa. Ninguém vai ter televisão, ninguém. Estou falando que isso é ruim? Não estou falando que isso é ruim. Eu só estou falando que no mundo em que nós vivemos, e eu faço parte desse mundo, eu acredito nesse mundo, a vida é uma competição. Às vezes é cruel, sem dúvida nenhuma. Eu tomei muita paulada, né? A vida foi muito cruel comigo, mas só o tempo ele consolida. Eu precisei de muito tempo para me consolidar, para me estabelecer, para ser respeitado. Tem gente que precisa de meia temporada para ser respeitado. E tá tudo bem. Existem pessoas que nasceram para isso. Têm um níveis de competitividade muito maior. Eu sou uma pessoa mais tranquila, confesso a vocês. Sou uma pessoa mais tranquila. Isso leva tempo. Isso leva tempo. Mas depois de um tempo, é o aprendizado que fica. Por isso que eu não vejo como um desperdício. Só que a gente já aprendeu. Olhando para a seleção brasileira, a gente já aprendeu. Pô, nós tivemos seis. Ah, mas era a seleção. O que que o Tite tem à disposição no Flamengo? Ele não tem à disposição a seleção brasileira, mas ele tem à disposição um time galáctico. Você vai falar que não? É uma seleção no continente sul-americano. Você olhar para o Flamengo hoje, você fala, isso aqui é uma seleção. Podem não ser os melhores do mundo, mas do continente americano, eu vou estender para a América inteira. Do continente americano, o Flamengo, para mim, tem a melhor seleção. Tem a melhor seleção, o time mais estrelado. Ah, tá, você está querendo jogar pressão? Não, eu estou querendo jogar a favor do Tite, aliás. Eu estou querendo jogar a favor do Tite, porque o Tite, com essa seleção em mãos, ele não consegue replicar aquilo que ele fez na seleção brasileira. Ah, mas as características são diferentes. Ah, mas não são jogadores brasileiros. Ele tem uma seleção em mãos. Então, se a gente for olhar só para o jogo, as características do jogo, vamos fazer um recorte de temporada, vamos fazer um recorte da temporada inteira, a conclusão que a gente chega, olhando para o trabalho do Tite até aqui, é que é mais do mesmo. As coletivas de imprensa são mais do mesmo. As críticas que ele recebe são mais do mesmo, tirando da ala do torcedor rubro-negro. Né? Tirando a ala do torcedor rubro-negro. Mas, de uma forma geral, você vê uma. Até pela forma. Cara, assim, isso que é algo que eu elogio do Tite. Até pela forma do Tite ser cordial com a imprensa, que eu acho que é muito bom, que você tem que respeitar o trabalho da imprensa, todo mundo meio que passa pano pro trabalho dele. Pô, vamos fazer uma análise crítica. Vamos fazer uma análise crítica, mas tem como defender um resultado como esse? E aí vão entrar no campo do si. Ah, se o Gerson faz aquele gol a queima-roupa, é o si, cara. Ele não fez aquele gol. O Flamengo perdeu no Maracanã. O Flamengo perdeu no Maracanã, do Penharol. Esse resultado tá bom para você? Esse resultado é suficiente do Penharol. Ah, tá menosprezando um pentacampeão de Libertadores. Não estou menosprezando um pentacampeão de Libertadores, mas o Penharol foi pentacampeão de Libertadores. Isso faz quantos anos? Eu acho que eu não era nem nascido quando o Penharol ganhou o último título de Libertadores. Faz tempo? Faz muito tempo. Quando foi a última vez que o Penharol foi protagonista no continente sul-americano? Você sabe me dizer? Eu não sei dizer. Então, assim, ah, tá menosprezando. Não, a gente joga com a realidade. Toda análise que a gente faz aqui, seja ela mais ponderada, seja ela mais emocionada, é baseado no recorte da realidade. Até porque, para a gente analisar momento, a gente tem que falar do que está acontecendo aqui, agora. Não adianta a gente tipo, pegar as glórias do passado e dizer que um time, ah, Brasil
pentacampeão. Beleza, somos pentacampeões. Mas isso é história. A gente quer saber do hoje, não é isso? Ah, Penharol, pentacampeão. Isso aí é história, tá na história, será sempre respeitado. Mas hoje, a equipe que joga hoje, o Penharol de hoje, longe de ser o Penharol das glórias do passado. Então, esse resultado aqui, para mim, eu não consigo classificar como uma vergonha, como um vexame. Eu deixo para o torcedor rotular da forma como achar melhor, né? Eu digo que foi um fracasso. Eu digo que foi um fracasso. Quem me conhece aqui sabe que eu sou muito ponderado e tem alguns treinadores que eu respeito muito. O Tite é um deles, porque ele é um cara muito cordial com a imprensa. Eu fico, cara, assim, eu fico pé da vida quando vem um treinador e acha que sabe mais que um jornalista. Ele pode até saber muita coisa mais que um jornalista, mas ele não sabe tudo. E de coletiva de imprensa, quem sabe mais é um jornalista. Isso eu posso te garantir. De futebol, o treinador com certeza sabe mais. Mas de coletiva de imprensa, não adianta você ir lá e querer pautar. Se é para pautar o trabalho da imprensa, manda todo mundo embora, não vamos usar coletiva e eu vou conversar com a TV do clube. O Tite é um cara que eu respeito muito. Mas o que eu vejo do trabalho do Tite hoje no Flamengo é mais do mesmo. Eu demorei muito para falar, cara, assim, pô, como é que eu vou criticar? Porque de repente os resultados oscilavam, né? Os resultados oscilavam. E eu ficava, pô, o Tite na seleção brasileira levou pouquíssimo tempo para arrumar. No Flamengo, como ele tem o dia a dia de clube, talvez ele tenha perdido um pouco o hábito, ele tenha perdido um pouco a mão. Então eu vou dar um pouquinho de tempo, né? Eu vou dar um pouquinho de moral. Porque, pô, você pensar no Campeonato Brasileiro, eu acho que o Tite fosse tirar de braçada. Não para ser campeão, mas está brigando sempre com os líderes, né? Hoje se desgarrou, tá brigando ainda, tá brigando, mas se desgarrou um pouquinho. Eu achei que ia tirar de braçada. E não foi. E aí começaram uma série de questionamentos em relação ao calendário, né? Que o calendário é agressivo, não tem tempo de recuperação. Mas você sabia que era assim. Você foi treinador da seleção brasileira. Você sabia que era assim. Você, antes da seleção brasileira, você foi treinador do Corinthians. Você sabia que era assim. Você, como treinador, você teve a chance e a oportunidade de fazer alguma coisa. Você fez alguma coisa? Não, não fez. Então, cara, essa reclamação, esse argumento, para mim, é desculpa hoje. Para mim é desculpa. Ah, mas é a realidade. Sim, mas como você teve a chance? E aliás, o Dorival também está tendo a chance. E ele pouco se manifesta em relação a esses assuntos sensíveis, né? Depois, de repente, ele volta a treinar um clube. Acredito que isso vai acontecer. Se for campeão, se não for campeão, mas acaba voltando a um clube, né? A menos que ele se aposente, faça um baita ciclo com a seleção brasileira, é campeão mundial e aí ele decida se aposentar. Mas eu acredito que depois do ciclo da seleção brasileira, vitorioso ou não, ele vai voltar para um clube e ele vai fazer as mesmas reclamações que qualquer treinador no campeonato brasileiro que joga, que treina uma equipe brasileira vai fazer. E ali a gente vai falar desculpa esfarrapada, porque você foi treinador da seleção brasileira, você teve a chance, não de mudar, porque ele não muda nada, mas pelo menos cara, de deixar um manifesto, de deixar uma provocação. Mas não, todo mundo quer ser resenha. Então, já que todo mundo é resenha, hoje para mim é desculpa. Né? É desculpa. E a atuação do Flamengo hoje é desculpa. Né? Qualquer coisa que o Tite falar é mera desculpa. O que o torcedor quer ver é resultado. E eu, como eu falo, às vezes a gente abraça aqui o torcedor. A gente tem que abraçar o torcedor emocionado, né? Dar aquela empolgada. Pô, 10 minutos de jogo, às vezes o torcedor já quer xingar, já quer vaiar, e eu fico assim, calma, né? Vamos com calma, espera o jogo acabar. Aí passa um jogo, passa dois jogos, já quer que o treinador caia. Eu sempre falo, pô, vamos devagar, gente, que isso? Vamos dar um pouquinho de tempo pro cara, né? Deixa ele consolidar o trabalho, deixa ele pegar um calendário mais livre para ver o que acontece. Né? A gente sempre fala isso. Mas tem hora que a gente tem que abraçar o torcedor também. Porque o torcedor tá ali, já tá desde o começo do ano, e tem torcedor que tá pé da vida desde o começo do ano já. E aí você fica, calma, torcedorzinho, você que tá aí, calma. Não tem calma, cara. O cara que vai pro estádio paga caro para ir ver o jogo do Flamengo, ainda mais um jogo de Libertadores, pô, como é que você vai tirar a razão desse cara?
né? Vamos lá, vamos seguir aqui, vamos seguir, ó. Agenda de jogos, os jogos da quarta-feira, Fluminense 1, Atlético Mineiro 0, um jogo pegado, muito intenso, discussões, bate-bocas, empurrões entre equipes, dentro de uma equipe. Tivemos Botafogo e São Paulo, outro jogo pegado, praticamente ataque contra a defesa no primeiro tempo desse jogo. Aí no segundo tempo o São Paulo já deu uma melhorada, né? Deu aquela adaptada, teve as suas chances, e terminou 0-0, né? E aí na quinta-feira, o jogo derradeiro que a gente estava falando, Flamengo 0 e Penharol 1, jogo no Maracanã. Tarefa duríssima. Aqui, ó, os resultados dos jogos da ida. Fluminense 1, Atlético Mineiro 0, né? Tá com uma vantagenzinha. É sempre importante essa vantagem. Aqui Colo-Colo e River 1-1, Botafogo e São Paulo 0-0. Diria que o São Paulo alcançou o objetivo esperado, né, dentro do que a gente está vendo de Botafogo. Pô, se desse para ganhar, vamos ganhar. Mas se não der, vamos empatar. Melhor do que sair com um resultado negativo, né? E eu acho que o primeiro objetivo do São Paulo foi alcançado. Foi um time valente, conseguiu segurar a bronca de uma forma legal, né? Não foi fácil, suou muito, duas bolas na trave pelo menos, mas está aí, né? Tá aí. O importante foi o resultado, né? O importante foi o resultado. E aqui o Flamengo, para mim, tem tudo para ir lá no Uruguai e vencer fácil. Tem tudo, tudo. Mas tem que jogar bola. O time tem que jogar bola. E é isso que o time não está fazendo hoje. Então, assim, se você olhar para o elenco do Flamengo e olhar os melhores jogos do Flamengo, eu olho para esse duelo e falo, cara, isso aqui o Flamengo passa de braçada do Penharol. Não precisa nem do jogo do Maracanã, pode ser lá mesmo. O Flamengo passa de braçada. Só que tem que jogar bola. Os protagonistas têm que vestir a camisa do protagonismo, tem que chamar a responsabilidade, tem que pôr a bola para a rede. A gente vê muita bola para lá, bola para cá, cisca daqui, cisca de lá, e a bola nunca entra. A bola sempre vai passando raspando. Chega aqui, perde um passo, perde um passe, erra a última bola, toma uma decisão equivocada. Ah, mas tem muitos lesionados, tem muitos desfalques. Pô, você tá de brincadeira, né? O time que entrou em campo do Flamengo, pô, mas tem jogadores que não estão entrosados. Aí você tá de brincadeira, né? Você tá de brincadeira que a gente vai por esse caminho. Vamos lá, né? Vamos lá. Aqui, Fluminense. Vamos passar por uma notícia de cada time. Aí a gente fecha o podcast. Senão a gente vai ficar até amanhã falando aqui de cada jogo, né? Thiago Silva acabou se lesionando no jogo, ficou ali segurando o tornozelo, passando a mão no tornozelo, né? Bastante tempo. Vamos torcer para que não seja nada demais, né? Mas o Mano Menezes pode perder a vaga titular inteira para o jogo contra o Botafogo. Vamos ver, cara. Assim, espero que tenha uma pronta recuperação, né? Tenha sido uma pancada ali, um estresse, que é normal, né? Já é um jogador mais experiente, a carga, né? O contato físico, o futebol sul-americano é um futebol de mais contato, né? Na Europa, eu diria que o contato é mais ombro no ombro, né? Por isso que os caras ficam mais fortes. Aqui é canelada mesmo, né? Aqui é canelada mesmo, carrinho dali, carrinho de lá, pisão, um tostãozinho. Então costuma castigar um pouco mais. Costuma castigar um pouco mais. Vamos ver, cara. Se a gente ficar na torcida, não pode contar com o Thiago Santos, que está vivendo um bom momento, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, não sabe se vai poder utilizar o Thiago Silva, né? O grande raio. Oh, foi mal, gente. Foi mal, né? Está na correria, como eu falei no começo do podcast. Mas vamos lá, vamos seguir, vamos continuar daqui, te fazer uma pausa, atender a campainha e vamos embora, né? Vamos embora, ó. Caso o Thiago Silva fique de fora, Mano Menezes terá como opções para montar a zaga Felipe Melo, Antônio Carlos e Manuel. Então, problemas aí, né? Como todo mundo vai ter, como todos irão ter ao longo dessa temporada, né? A gestão do elenco, né? Esse é o grande dilema, esse é o grande drama. O que que nós vamos priorizar e quem que nós vamos poupar, né? Esse que é a grande dificuldade. Vamos lá.
Atlético Mineiro, teve a discussão aqui, né, do Scarpa com o Hulk, ó. A discussão foi quente. Depois eles foram na zona mista, né, levaram tudo no bom humor. O Hulk chamou o Scarpa, pô, vamos falar da briga. Legal, cara, gostei disso. Gostei. Às vezes parece que é um pouquinho forçado, né? Parece que é um pouquinho forçado, mas, cara, eu acho que é coisa de jogo, coisa de jogo. Acho que o Hulk deve ter falado alguma coisa pro Scarpa lá. O Scarpa falou, pô, Hulk, não é possível que você não tá vendo isso aqui, cara, né? Não é possível que você não tá vendo essa coisa aqui acontecendo. Eu tô vendo isso aqui. E aí os caras bateram, mas, cara, eu acho que é normal. Acho que é normal. Isso mostra, cara, pra mim, essa discussão do Scarpa com o Hulk, pra mim não é crise. Isso mostra pra mim que é um time que tá querendo vencer. É um time que tá querendo vencer. E nesse jogo da volta, eu vejo muitas boas possibilidades. Eu vejo muita boa possibilidade. O Fluminense é um time maduro, é o atual campeão da Libertadores, é um time que sabe jogar o jogo que tem que ser jogado, tem que atacar, nós vamos atacar, tem que defender, nós vamos defender, tem que jogar bonito, tem que jogar feio, nós vamos jogar o jogo que tem que ser jogado. Esse é o Fluminense. Mas do outro lado, a gente vê o Atlético, para mim, ganhando corpo no momento importante das competições de mata-mata. E isso me anima. Campeonato Brasileiro já foi, né? Já foi. Acho que não dá para esperar nem classificação direta para a Libertadores do Galo. Mas nos mata-matas é um time que vem me animando cada vez mais. E essa discussão entre o Scarpa e o Hulk, para mim, é animadora. No sentido, no sentido que, cara, pô, todo mundo quer ganhar aqui, cara. Todo mundo quer ganhar aqui. Não sei quem está certo, não sei quem está errado, mas eu quero ganhar, né? Eu quero vencer. E são dois caras decisivos e importantes para essa equipe do Galo, né? Vambora, vão de Botafogo, dificuldade de fazer gol? Eu acho que não, né? O Botafogo é o time mais eficiente na Série A, tem faz um caminhão de gols. Vai falar que tem dificuldade? Eu acho que não, cara. Assim, pô, é jogo e jogo. Se jogo se seguisse mais 90 minutos, não ia acontecer nada, viu? Não ia acontecer nada. Muita correria. O Botafogo acho que perdeu o seu grande momento ali, talvez quando estava mais quente no jogo, que foi o primeiro tempo. São Paulo estava muito acuado, mas estava muito acuado mesmo. Ali quando a gente acompanhava o jogo, falou, pô, o gol vai sair em questão de minutos. Mas foi se segurando, a bola não foi entrando, o Botafogo foi ficando nervoso e o jogo foi ficando legal, né? O jogo foi ficando legal para o São Paulo, não estava legal, estava sofrido, mas foi ficando legal, foi ficando legal. O Caleri, para mim, teve a chance mais clara do jogo inteiro, né? Era só ele e o goleiro. Ele teve a chance mais clara do jogo todo. O que aconteceu? Então é um time eficiente, né? É um time que joga bola, é um time que é bem treinado, que é bem entrosado. Aqui, ó, o ranking de gols por finalização na Série A. Botafogo, 345 finalizações, 45 gols, 7,67 finalizações por gol, né? Então, assim, é o time que menos. A média, né? Isso aqui é a média. É o time que menos precisa de finalizações para marcar um gol. Você vê que o Flamengo já passa de 8. O Flamengo precisa de 8,56 finalizações para fazer um gol, estatisticamente falando, tá? Estatisticamente falando. Aqui vem o Bahia, ó, São Paulo. E o Palmeiras? Cadê o Palmeiras que é o vice-líder? Tá aqui, tá? Onde é que tá? Tá aqui, ó. O Palmeiras precisa de mais de 10 chutes a gol, em média, para marcar um gol. Aqui, ó. Ó o Botafogo. Ó, o Botafogo tem 45 gols. O Palmeiras tem 41. O Botafogo, para fazer 45 gols, foi 345 finalizações. 345 finalizações. E o Palmeiras, quase 100 a mais. Quase 100 a mais. Então, dificuldade de marcar gols? Eu acho que não. É momento, né? Nervosismo. É a Libertadores. E como eu falei, pô, tá empolgado, o time tá on, o time tá quente, o torcedor tá empurrando, a bola não entra, bate na trave, o nervosismo vai apertando. Isso é normal, né? Isso é normal. Mas para o São Paulo, é o que disse o Zubeldia. Tem que valorizar o sofrimento. Isso é Libertadores. Eu vou muito na linha desse jargão. Isso é Libertadores. Tem jogos e jogos. Quando eu lembro de Libertadores, eu lembro
do primeiro título do Palmeiras, do segundo título do Palmeiras, que aí era com o técnico Abel Ferreira, né? Teve um jogo entre o Palmeiras e o River Plate, o jogo foi em São Paulo, eu nunca me esqueço desse jogo. Nunca me esqueço desse jogo. Cara, acho que foi uma amassada. O Palmeiras tomou uma amassada do River Plate. E assim, não fosse o VAR, na verdade, não fosse a boa vontade do VAR, o Palmeiras não teria se classificado. Porque o VAR, na minha opinião, estava correto, mas eles tiveram muita boa vontade para buscar alguns lances. Inclusive, teve um gol anulado que eles foram buscar, cara, assim. Eles foram buscar e eu nem tinha visto o que tinha acontecido. Falei, cara, o que os caras estão caçando aí? E eles acharam. E eles acharam. Então, é aquela coisa. É Libertadores. Isso é Libertadores. Às vezes, o sofrimento ele está agregado, né? Às vezes ele faz parte. É difícil você ter um campeão de Libertadores que passou ileso, sabe? Que passou sem sofrer nenhum jogo. Aí você vai falar, pô, o Flamengo do Jorge Jesus. Na final, o torcedor do Flamengo já estava quase desistindo. Até o Gabigol ir lá e mostrar por que ele é o cara que ele é hoje no Flamengo. Por que o torcedor ontem ficou pedindo o Gabigol pro Tite. Mas até lá, até o Gabigol brilhar, pô, já tinha torcedor que já tinha entregado. Não dá mais. Pô. Chegamos, fomos longe, fomos valentes, jogamos bola. Mas é isso. Tem dias e tem dias. É final única. Se fosse final, se fosse ida e volta, era nós. Né? É Libertadores. Tem que saber sofrer. Aqui, ó. Tivemos dificuldade de reter a bola por conta da pressão deles. Essa adaptação veio mais no segundo tempo. Os jogadores deles podem driblar e criam jogadas individuais. É Copa. Se sofre e é assim. Tivemos compromisso, sofremos. Felicito a equipe pelo que fizeram. No segundo tempo, estivemos melhor ordenados. Depois melhoramos no jogo. Melhorou muito no jogo, né? Mas também o Botafogo caiu em intensidade, né? Foi um ritmo muito intenso, de muita correria, e é natural, a queda de intensidade é natural. Associada com a falta de gols, vem a frustração também, veio o nervosismo casado, né? Faz parte, tudo isso vai contribuindo. E para finalizar, algumas palavras do Tite, né? Que falou aqui das vaias. Claro que dói no lado humano, mas o lado da experiência também mostra que, quando você produz bem, as reações do torcedor são compatíveis com o amor ao clube. Eu respeito muito isso, até porque vivenciei bastante. Tenho sim respeito quando a torcida me critica ou me vaia. O trabalho pode reverter. O resultado também. Transformar isso num desempenho bom lá, vencer e se classificar é um caminho. Tem assim, o Flamengo tem todas as condições de se classificar lá no Uruguai de forma tranquila, na minha opinião. Tranquila. De todos os jogos aqui, ó, a gente pegar a tabela da Libertadores, de todos os jogos da Libertadores, eu não sei como é que tá River Plate e Colo-Colo, não faço a mínima ideia, mas de todos os jogos, para mim, o mais tranquilo, na teoria, é o do Flamengo. Dos brasileiros, para mim, pô, tá menosprezando o Penharol. Não estou menosprezando o Penharol, gente. Não estou menosprezando e não estou desrespeitando de forma alguma a história do Penharol. A gente só pegar as duas equipes, o momento das duas equipes, o que as duas equipes conquistaram nos últimos 10 anos. O futebol que as duas equipes jogaram nos 10 anos. O que são essas duas equipes na Libertadores nos últimos 10 anos? E você vai ter sua resposta. O poder de investimento. O poder de investimento. Quanto valem os elencos? Porque o elenco do Flamengo não vale só grana, ele vale qualidade também. O elenco do Flamengo tem qualidade. Não é um time que sai comprando um monte de jogador e não sabe se ele é bom ou se ele é ruim. Se ele está em final de carreira ou começo de carreira, se o cara está vindo aqui para brilhar ou não. O Flamengo investe grana num time que joga em jogadores que têm qualidade. E não são jogadores que estão em final de carreira. Então, para mim, volto a repetir, tá jogando a pressão. Não, de forma alguma, eu tô falando.
O que para mim tem condições de ter a classificação mais tranquila, mesmo tendo perdido o primeiro jogo em casa, é o Flamengo. Mas para isso tem que jogar bola. Se jogar bola, cara, para mim vai ser uma classificação que, poxa, vai ser como se estivesse no Rio. Ah, a torcida vaiando, jogando copo dentro de campo. Jogando bola que pode jogar, jogando a bola que pode jogar. Ah, você pode fazer o que quiser, cara. Você pode acender sinalizador, interromper o jogo 10 vezes, fazer catimba. Não tem como, cara. Contra a qualidade, não dá para você jogar. Você pode ter o gramado ruim, pode esquecer, pode deixar de regar, pode fazer uns buracos. Não dá. Quando o time tem qualidade do outro lado, quando o outro time, quando o time do outro lado tem muito mais qualidade, não tem como, cara. Né? E no Brasil, muitos jogadores que estão no Flamengo hoje, que são brasileiros, né? Eles são crias do terrão. Se é para jogar no campo esburacado, o Bruno Henrique não vai conseguir correr do jeito que ele gosta, mas ele vai cabecear do jeito que ele gosta. Né? Então tem dessas coisas. É isso, gente. Ó, eu vou finalizar o podcast por hoje, que eu estou numa correria, já me estendi demais. Vamos torcer, né? Vamos torcer. Final de semana de jogos. Né? Vamos pegar aqui a agenda do final de semana, só para a gente encerrar de vez. Aqui sábado e domingo, Campeonato Brasileiro. Jogos interessantíssimos, tá? Para serem acompanhados. Fluminense e Botafogo, tá? Grande momento. E aqui, que a gente pode destacar. Pô, podemos destacar aqui um Vasco e Palmeiras, né? Jogo de equipes, jogo de equipes parceiras, né? Irmãs, se é que a gente pode chegar nesse nível. É isso, tá, gente? Vou encerrar por hoje. Desejar para todo mundo uma ótima sexta-feira. Vai sextar daqui a pouco. Um excelente final de semana. Um forte abraço. Semana que vem estamos de volta. Fecho a conta por hoje. Grande beijo, grande abraço e até a próxima. Tchau.